O desabafo público de Michele Bolsonaro abriu uma nova crise na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Embora ambos tenham adotado um discurso de pacificação nas horas seguintes a esse episódio, as acusações da ex-primeira-dama de que o senador foi ríspido, a desrespeitou e maltratou em diferentes momentos afastaram ainda mais o eleitorado feminino do parlamentar. Inicialmente, Flávio procurou minimizar o episódio, mas mudou de postura e publicou um pedido público de desculpas a Michele, que respondeu afirmando não existir disputa interna entre eles. Além de se preocuparem com o voto das mulheres, a pré-campanha teme que o vídeo seja explorado por Lula e seus aliados até o fim do pleito, até o fim das eleições, enquanto outra ala, mais próxima ao senador, pede que a ex-primeira-dama seja demitida do comando do PL Mulher. Chamar os nossos comentaristas para entender o quanto as desavenças públicas podem prejudicar a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, já está a postos conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. É natural ter desavença em família, né? Acho que isso é muito comum a qualquer família aqui do Brasil. Agora, quando a gente fala de um clã político, uma família muito envolvida com a política, que está nos jornais, isso pode respingar na estratégia da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Você consegue medir o quanto esse tipo de discussão, de desavença, as postagens, um atacando o outro, depois, horas depois, pedido de desculpas, volta ao normal, e aí? O quanto isso impacta, prejudica a estratégia? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, desde os tempos da Bíblia já existia um dito de Jesus dizendo que uma família dividida não vai a lugar algum. Isso se tornou uma frase célebre de um outro grande presidente, Abraham Lincoln, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Um país dividido não vai a lugar algum. Isso é o que está acontecendo no seio da família Bolsonaro. Divisões na família que vêm a público e tornam-se problemas políticos, porque, na verdade, mostram que não existe união sequer dentro da família. E especialmente com o segmento que Flávio Bolsonaro precisa mais conquistar, as mulheres. Por isso, Caniato, não me parece que foi um vídeo de improviso, descabido, sem nenhuma intenção ou direção. A grande questão é o que está por trás da atitude de Michele Bolsonaro em soltar este vídeo neste momento, tratando de uma divisão familiar e ferindo principalmente no público-alvo que Flávio Bolsonaro precisa crescer. Nós precisamos fazer essa pergunta porque a resposta para essa pergunta pode ser definitiva se a candidatura de Flávio vai fortalecer ou vai entrar no pântano da divisão, o que seria uma tragédia. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar a situação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o fator Michele e essas desavenças públicas, principalmente entre Flávio e Michele, Michele e Flávio. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos devemos considerar quando a gente olha para a pré-campanha ou a situação da família Bolsonaro e essas desavenças públicas, essas trocas de farpas por meio de postagens? Bem-vindo. Muito obrigado, Caniato. Uma ótima noite. Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos acompanham no Brasil. Bom, claramente não é algo positivo. Gera ruídos, mais uma vez, um problema logo depois de ter passado e a parte do Dark Horse até o momento, viu ali o percentual dentro das pesquisas que, por mais questionáveis que sejam, isso acaba impactando, obviamente, ali no entorno da própria campanha. Então, natural, isso não é nada positivo. Por outro lado, eu fico pensando aqui, o que será que aconteceu ali nos bastidores? No meu entender, isso não teve, obviamente isso é uma posição pessoal minha aqui, não teria até o respaldo do Jair Bolsonaro, uma vez que o Flávio fez um segundo vídeo agora, após o pedido de desculpas, que foi bastante interessante. Eu acho que ele se posicionou muito bem, falando a respeito que divergências acontecem, são normais
não significa diferenças de princípios. Então, eu acho que isso tende a ser, obviamente, um negócio negativo no curto prazo, mas acho que longe de ser alguma coisa extremamente complicadora. Agora, me causa mais estranheza a própria Michelle. Será que isso teve anuência de Jair Bolsonaro? Se não, como é que agora ficou a situação entre ela e o marido, que deu o respaldo para o filho ser o próprio candidato em nome de Jair Bolsonaro, ou aprovado, apoiado pelo pai, para Flávio assumir esse tipo de missão. Então, me parece que alguma coisa ainda não fecha. Vamos entender, se é que vamos, com as cenas dos próximos capítulos. Mas eu tendo a achar que isso pode ser mais um obstáculo, mas nada que seria completamente destruidor de uma campanha, de forma alguma. Pois é, o Musa toca num ponto que é muito sensível, né? É muito importante que a gente também olhe ou tente imaginar a figura de Jair Bolsonaro. Ele participou desses processos, desses eventos, após a postagem ou antes da postagem de Michelle? Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota já está ok? Vamos chamar o Mota. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro que muitos se surpreenderam com a postagem de Michelle ontem, e é preciso considerar também a postagem ontem, né? Durante o Jogo do Brasil. E também a resposta de Flávio Bolsonaro, pouco tempo depois. E aí muitas análises a respeito de qual seria o posicionamento do esposo de Michelle Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve anuência dele? Descobriu só depois da postagem? Qual terá sido a orientação dele para a esposa e para o filho? Enfim, muitos cenários possíveis. Mota, bem-vindo. Caniato, isso foi uma surpresa, embora eu pessoalmente não tenha notado tanta repercussão assim. Talvez porque foi um dia em que aconteceu muita coisa. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É como eu sempre digo, política é uma coisa horrorosa, necessária, mas horrorosa. Toda campanha política tem momentos bons e momentos ruins, e esse é um momento péssimo. Eu não tenho ideia do que aconteceu, mas o que parece que aconteceu é que um problema interno foi tornado público. Eu não sei se isso vai causar prejuízo significativo à campanha do Flávio. Eu acho pouco provável que alguém mude o seu voto por causa disso. Mas é evidente que, mais uma vez, a chamada direita pisa no próprio pé. E isso justo em um momento em que a esquerda está nas cordas, sofrendo com mais revelações do envolvimento de políticos da esquerda com o Banco Master. Eu não sei quais serão as consequências desse episódio, mas eu sei de uma coisa: não é assim que se chega ao poder. Pois é, daqui a pouco o Cristiano Beraldo estará também aqui com a gente. Deixa eu voltar com o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila trazer a reflexão a respeito da figura de Michelle Bolsonaro. Quando ela menciona no vídeo que foi humilhada, enfim, e demonstra uma certa insatisfação com a situação em que ela é colocada nesse jogo político dentro da família Bolsonaro, do PL, da pré-campanha, claro que a gente não consegue imaginar o que aconteceu ali no bastidor, né, dentro da família. Mas Michelle tem se demonstrado uma figura que cresce muito no ambiente político, né, Dávila? Você não acha que é estranho a pré-campanha não se utilizar de Michelle, não transformar ela em um ativo para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro? Me parece que seria o caminho mais adequado, né? Transformá-la em um jogador que poderia ajudar e muito. Eu acho que nós perdemos o sinal com o Dávila, acho que travou, inclusive, o Dávila. Então, daqui a pouco a gente retoma. Eu estava falando com ele achando que ele estava prestando atenção, mas não estava. Deixa eu passar então para o Bruno Musa. Musa, Michelle é um ativo do Partido Liberal. Ela foi colocada como a figura principal do PL Mulher.
participou de uma série de eventos em muitos estados do Brasil, arregimentou muita gente, muitas mulheres que decidiram se filiar ao Partido Liberal. Por que a pré-campanha não se utiliza desse ativo para catapultar, inclusive, a pré-campanha e conseguir uma adesão maior, por exemplo, de mulheres à pré-campanha de Flávio Bolsonaro? Me parece que esse seria a estratégia mais adequada. Deve ter alguma coisa, quando você fala alguma coisa não fecha, eu também digo, tem alguma coisa estranha que não está bem resolvida, porque seria o normal que ela jogasse junto, né? Claro que sim, mas a minha única resposta que eu posso te dar de imediato é que realmente alguma coisa lá atrás nos bastidores está rolando, em que essa visão de ativo que nós vemos aqui de fora talvez não seja tão ativo assim. E lembre-se, Caniato, que na política absolutamente tudo é muito volátil, como você fala, que eu uso muito esse termo, que é muito característico aqui nosso do mercado financeiro. De fato, o que é um ativo na política hoje, ele pode virar um passivo amanhã, assim, ou através de uma postagem errada, de um vídeo, de uma publicação adicional, ou até mesmo de algo que muitas vezes ela acha que catapultará uma eventual campanha, o apoio, e se joga contra ela. Então, a política ela é muito perigosa, ainda mais em épocas de rede social, onde a coisa é disseminada de uma maneira muito rápida. Então, sim, a princípio, olhando de fora, eu concordo 100% contigo. É um ativo importante para as mulheres, para os evangélicos, que quase a totalidade dos evangélicos votam contra a esquerda. Então, é um meio importante para tirar votos do lulopetismo, e isso, muito bem arquitetado e orquestrado, sim, é completamente um ativo. Agora, infelizmente, parece que há brigas e rusgas muito maiores que não conseguem ser deixadas dentro, a quatro paredes. Por isso, eu concordo com essa forma como o Mota também colocou. É uma dificuldade muito grande ou é uma estratégia muito errada, se for uma estratégia para chegar para ela, assim, ganhar uma musculatura maior para qualquer candidatura dela que seja. Eu acho que é uma estratégia, como eu falei no primeiro momento, que pode sim sair pela culatra. Então, se não há uma total confiança, a política ela é muito suja, a política ela é muito complexa. E aí eu vejo claramente isso acontecendo. O que é um ativo passa a ser um passivo do dia para a noite, com um segundo ou um comentário adicional. Pois é, deixa eu voltar com o Dávila, nós já refizemos o contato, agora tudo certo com a conexão. Dávila, a Michele Bolsonaro, com aquela postagem, demonstrou toda a insatisfação com o Flávio, com a pré-campanha, até sensibilizou, digamos, algumas seguidoras quando disse que foi humilhada, etc. Pouco tempo depois, colocaram panos quentes, fizeram as pazes. Ok, página virada. Mas muitos se perguntam por que a pré-campanha não se utiliza mais dessa força de Michele Bolsonaro, principalmente com o público feminino? Caniato, é muito interessante o vídeo de Michele Bolsonaro, que mostra uma grande divergência com Flávio Bolsonaro. É o que o famoso sociólogo Max Weber dizia da política de convicção e da política de responsabilidade. O vídeo de Michele Bolsonaro deixa claro a política de convicção, a defesa de valores intransigentes muito caros ao bolsonarismo. Então ela pontua, por exemplo, quantas vezes Ciro Gomes havia atacado Jair Bolsonaro, para dizer que não é possível fazer uma aliança num Estado com alguém que colaborou muito para denegrir a imagem de Jair Bolsonaro, quando naquele Estado há outra alternativa afinada com os valores que o bolsonarismo defende. E isto ela pontua muito claro, praticamente dizendo que política de responsabilidade é uma outra história, é tentar engolir sapos, passar por cima de valores, em nome de um pragmatismo de poder, quase que dizendo assim, a candidatura de Flávio é uma candidatura do Centrão. E o que eu estou defendendo aqui é uma candidatura de valores. E a gente precisa estar defendendo valores nessa eleição e não esse pragmatismo de somar alianças, criar o maior número de aliados, porque isso não vai a lugar algum. Então, é um posicionamento político muito claro, não apenas da divisão entre Michele e Flávio, mas de um posicionamento político
como cada um vê a política. Se Flávio Bolsonaro enxerga a política muito mais como uma costura cuidadosa para aumentar o leque de aliança, para chegar ao poder, para fazer alianças que fortaleçam a sua candidatura em determinados estados, isto é do jogo. E o que Michele está fazendo é o oposto. Nós precisamos continuar fazendo uma política de convicção de valores, e se as pessoas não estiverem perfeitamente alinhadas com os nossos valores, é melhor não fazer aliança, é isso que ela está dizendo. Então, Caniato, mostra não só uma divergência familiar, mostra uma divergência de posicionamento político dentro do próprio PL. E isso me parece uma divisão intransponível no momento no qual a campanha presidencial está prestes a começar. O Dávila menciona um episódio importante que envolve o estado do Ceará e a possibilidade do PL apoiar a candidatura de Ciro Gomes, e há uma articulação de Michele que vai no sentido oposto, né? Ela inclusive defende uma vereadora do Partido Liberal para que saia como candidata ao Senado. Deixa eu chamar o Roberto Mota, trazendo inclusive essa questão do estado do Ceará. Mota, claro que a gente pode colocar essa discussão sobre as articulações para as candidaturas no estado do Ceará como o estopim da discussão, mas eu acho que não se resume a isso, né? Eu acho que talvez tenha sido o assunto que detonou essa insatisfação e motivou a Michele a fazer essa postagem. Mas para chegar a esse ponto, eu acho que ela deve ter acumulado alguns episódios, insatisfações, frustrações, enfim, para falar que foi humilhada. Parece que teve uma ligação telefônica e Flávio não teria tratado ela bem, ou pelo menos não respeitou o posicionamento dela. O Dávila menciona algo que você também, por diversas vezes, mencionou aqui no programa, a política de convicção, né? Seguir e respeitar a sua convicção até o fim, independentemente das conveniências. E aí, essa história do Ceará? Esse caso tem várias faces interessantes, Caniato. Mas eu não conheço os detalhes, eu não me interesso por fofocas. Então eu vou comentar esse caso no abstrato. O primeiro aspecto é esse que você levantou. Eu acredito na política feita por convicção. Então você faz o que você acha que é certo. Quando você está diante de uma situação em que você não consegue fazer o que é certo, você sai. Vai embora, diz não quero mais, não fico mais aqui. Eu sei que é difícil para políticos fazerem isso. Eu já testemunhei alguns casos em que políticos fizeram isso. Eles abriram mão de poder, abriram mão de cargos, desistiram de oportunidades, porque não tinham a chance de fazer a coisa certa. O segundo aspecto é que em uma campanha eleitoral só existe um objetivo: a vitória. Ser eleito. Qualquer outra coisa precisa ser deixada de lado. Então, se a política já é um lugar super espinhoso, cheio de ingratidão, cheio de egos que querem cada um mais brilhar do que o outro, essa é a natureza da política. Normalmente, em uma campanha eleitoral, você multiplica isso por 1000. A tensão é muito alta, as disputas que ocorrem nos bastidores são muito fortes. Mas se você tem convicção, se você sabe da importância de vencer a eleição, se você entende que o país está num momento decisivo, se você compreende as consequências das coisas continuarem como estão, você tem a disposição de deixar muita coisa de lado em nome da vitória. Isso é uma coisa que, às vezes, pessoas que não têm familiaridade com a política não conseguem entender. Mas toda vitória eleitoral custa um preço alto para todo mundo que participa da campanha. E a estratégia é simples. Ou você está disposto a pagar esse preço. Não é um preço moral,
é um preço em orgulho, é um preço em vaidade, é um preço em deixar de lado coisas que de outra forma para você seriam importantes, você deixa de lado em nome da vitória. Esse é o jogo de uma campanha eleitoral. Não há nenhum outro objetivo a não ser eleito.